O clube de feira todinho aqui, né, Fê? Eu amo a gente. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Vamos começar. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês em relação ao treinamento de imagem pública é uma área muito extensa e é uma área que o nosso distrito, ele tem sentido uma necessidade muito grande. Em imagem pública, a gente tem muita coisa para trabalhar. Então, a gente pretende ter mais treinamentos para vocês durante a gestão. A gente vai dividindo em partes. Primeiro, a gente vai falar aqui hoje, principalmente, sobre estratégia de imagem pública e pensar no seu público e pensar no que postar. Futuramente, nós vamos fazer mais treinamentos para explicar direitinho como monta post, pensar na parte de design mais certinho para vocês. Mas eu acho que o mais importante, primeiro, é a gente pensar na estratégia, no que a gente quer passar pelo nosso clube. A partir daí, a gente começa a pensar em design, de estética, mas primeiro a gente tem que entender qual é o nosso objetivo para a imagem pública do clube, o que a gente quer passar para o nosso clube. Nathan vai estar me ajudando aqui hoje, passando o slide. Pode passar primeiro, amigo. Pronto. Primeiro eu vou jogar uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é a imagem pública? Podem mandar no chat, podem falar aqui no microfone. Eu acho que tem a ver com a presença dos nossos, nossas atividades, nossos clubes, em relação ao outro. Não só rede social. Eu acho que a gente costuma atrelar imediatamente a Instagram, a posicionamento digital, mas eu acho que vai muito além. É realmente a posição do clube ao clube em relação aos outros. Como os outros nos veem enquanto instituição. Perfeito. Alguém mais? Acredito que é muito uma questão também, pegando um ponto que Nathan falou, sobre como nós vamos mostrar aos outros o que é essa organização que nós participamos. Muito de a imagem que nós queremos passar para as pessoas de fora disso aqui. Perfeito. Daniele também trouxe aqui que é visibilidade. Todo mundo está bem alinhado, né, com o que pensa de imagem pública. A gente perguntou para alguns outros clubes, alguns outros distritos, e eles trouxeram algumas respostas para a gente também do que eles visualizam como imagem pública. Nathan? As principais respostas que a gente recebeu com essa pesquisa que a gente fez foram design, percepção do público sobre o clube, a estética, comunicação, a representação do clube, as redes sociais, identidade, valorização da nossa marca, uma projeção do que a gente quer enquanto clube. Mas, pode passar mais uma vez, para a gente, hoje, principalmente, imagem pública é estratégia. Imagem pública vai trazer tudo isso que vocês trouxeram e tudo isso que essas respostas trouxeram para a gente também. Mas, além disso, e principalmente, é você pensar estrategicamente no que o seu clube ele está representando para a comunidade, em como ele está sendo visto. Não só a comunidade, mas também dentro da família Rotária, dentro do clube de vocês. O Imagem Pública trabalha diretamente com atração e engajamento e com a parte de projetos. A gente está envolvido em toda essa parte, mas é além da estética. É como o seu clube ele é visto por aí. Então, para a gente pensar na imagem pública e estratégia, é legal a gente fazer essas 5 perguntinhas quando a gente está pensando em algum projeto de imagem pública, algum post, alguma divulgação. Qual é o seu objetivo? Qual é o público que você quer alcançar? Quais são os recursos que você tem nesse momento? O que precisa estar alinhado? E qual é o seu prazo? Você precisa entender seu objetivo, porque você tem que fazer algo que esteja alinhado com o que você quer transmitir para o público. Você precisa entender qual é seu público, porque a depender se é um público de família rotária, se é a comunidade, se é aquele grupo que vocês estão ajudando naquele momento. Dependendo do público, a sua abordagem vai ser diferente, a comunicação vai ser diferente, o que você vai pensar enquanto imagem pública vai ser diferente. Você tem que pensar nos seus recursos, porque às vezes a gente quer fazer um banner, a gente quer fazer um slide gigantesco com Canva Pro, às vezes a gente quer dar panfleto, mas o clube está sem verba para isso. Então, vocês também têm que pensar quais são os recursos que você tem para você conseguir produzir essa imagem pública. Você precisa entender o que precisa estar alinhado. É a imagem pública de um projeto? Você precisa entender o projeto, você precisa entender quais são os objetivos daquele projeto. O clube tem que estar alinhado com o que vocês estão passando. A imagem do clube, ela tem que refletir quem é o clube. Então, é importante estar alinhado. E qual é seu prazo? Lógico que se eu tenho 2 dias para fazer um grande post, ele não vai ficar tão bom quanto se eu tenho 10 dias para fazer esse grande post. Então, o seu prazo ele também tem que ser analisado para você pensar na sua estratégia. Se você tem mais tempo, você consegue fazer uma coisa mais elaborada, você consegue fazer mais coisas, mas você consegue ser produtivo com um tempo menor também. Você só tem que se organizar para isso. Então, esse momento a gente precisa ser estratégico com a nossa imagem pública. Nathan. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui agora são as diferentes plataformas que a gente, enquanto Rotaract, costuma usar.
Então, é muito comum que a gente veja e faça posts no Facebook, Instagram, TikTok e com as mídias locais. Existem outros meios de divulgação, mas esses são os principais que a família Rotary costuma usar e são os principais que a gente trouxe aqui para analisar com vocês. A plataforma do Facebook, ela atinge uma faixa etária mais madura, né? Então, a gente trouxe alguns dados para vocês, que 28% dos usuários brasileiros, eles têm entre 25 e 34 anos, e 29% 45 anos ou mais. O Facebook, ele tem dados muito precisos sobre os usuários, principalmente se for vender alguma coisa, se o clube tem lojinha, mas vai depender de qual é o público que você quer atingir. Então, se vocês querem atingir um público mais maduro, talvez o Facebook seja uma abordagem melhor para vocês. O Instagram, ele tem o costume de ser uma rede social muito do nosso dia a dia. Todo mundo mexe no Instagram todos os dias, praticamente. É muito difícil você encontrar alguém que tem Instagram e que não entre pelo menos uma vez no dia para olhar. Então, 93% dos usuários, eles acessam o Instagram ao menos uma vez por dia. O público principal do Instagram já é diferente do Facebook. O público principal, ele é entre 16 e 25 anos. Mas é um público que está muito mais presente, porque o Instagram tem esse costume de ter uma presença muito grande do pessoal que usa a rede social. E ele também tem essa disponibilidade de insights para a nossa análise da conta. Então, você consegue ver quais posts estão engajando mais, quais são os porcentagens de engajamento que vocês têm, o que está entregando mais, quem está interagindo com vocês. E você consegue ter essa análise se é o pessoal que você segue ou se é o pessoal que só te segue. Então, se é o pessoal do clube, também vai aparecer lá as principais pessoas que estão interagindo. É só o clube que está interagindo com o nosso Instagram? Ou será que o pessoal de fora também está? Será que potenciais associados também estão interagindo? A maioria das redes do Meta tem essa possibilidade de a gente estar analisando insights. Então, ajuda muito também para a gente fazer essa análise de como pensar na nossa imagem pública estrategicamente. O TikTok é outra que está ascendendo bastante. O Interact costuma usar mais do que a gente, mas também nos atinge super bem. A faixa etária mais numerosa é entre 10 e 19 anos, seguida por 20 a 29 anos. O TikTok, ele tem o maior destaque para conteúdos criativos, expressivos e autênticos, com uma abordagem mais informal. Então, são videozinhos curtos com abordagem informal. Você não vê muitos vídeos muito formais, muito sérios, viralizarem no TikTok e crescerem muito, porque essa não é a proposta da rede social. Isso já é uma coisa que cresce mais, por exemplo, no YouTube ou no Facebook. Então, é importante analisar também qual é o público de cada rede social, para além do seu público. E as mídias locais, que são super importantes se você quer atingir aquela comunidade. Então, se eu estou trabalhando com Feira de Santana, às vezes eu vou atingir Feira de Santana muito mais colocando num rádio, falando no boca a boca pela cidade, colocando um outdoor, passando informações pela cidade, passando pelo WhatsApp de pessoas que eu conheço em feira, do que no Instagram, que muitas vezes quem mais segue são outros rotaractes, outros rotaractianos, rotarianos, interactianos, que não são da sua cidade e que naquele momento não é o público que você quer atingir. Então, a questão das redes sociais é que elas não ficam tão centradas na sua comunidade, mas as mídias locais sim. Elas são feitas para atingirem o pessoal que está por lá, aquela comunidade certinho. Então, às vezes, é um meio muito útil, mas é um meio que a gente fala muito pouco também. Quando a gente fala de imagem pública, a gente sempre está pensando em posts, em colocar no Instagram, mas o trabalho que a gente faz dentro da cidade, ele tem um impacto muito grande para o Rotaract também, e é sempre interessante. Existem várias formas de a gente fazer parceria. O Clube de Feira já fez uma parceria com um jornal local, a gente deu uma entrevista gratuitamente, eles falaram sobre o Rotaract, foi na época da SMR. Então, existem essas parcerias que também não vão trazer custos para o clube, dá sempre para a gente pesquisar. O Interact de Feira já fez uma apresentação na TV Subaed, um projeto deles. Muitas vezes as mídias locais, elas também procuram abordagens para estar apresentando. Então, é interessante se você leva isso também, porque às vezes é uma coisa que os dois estão procurando e vai ajudar tanto o seu clube quanto as próprias mídias locais. Os diferentes conteúdos. A gente trabalha muito com vídeos, cards, posts fixos e os posts temporários. Post fixo e post temporário é basicamente feed e stories, mas como as redes sociais mudam, a gente coloca dessa forma. Vídeos a gente pode trabalhar tanto vídeos rápidos quanto os vídeos longos. A gente pode trabalhar vídeos rápidos no TikTok, no Instagram como Reels, que viralizam muito mais. Vídeos longos, eles não costumam prender tanto a atenção nessas redes sociais. Se vocês analisarem os insights, vocês vão ver que o pico desce muito depois de 5 segundos. Então, às vezes, não prende. É mais difícil de você prender a atenção da pessoa, do seu vídeo, ele chamar tanta atenção assim, a ponto de alguém ficar por muito tempo ali. Então, se o seu vídeo ele é objetivo, ele é curto, ele é rápido, nessas redes sociais, ele vai ter um alcance muito maior, ele vai encontrar muito melhor o público.
Mas às vezes você precisa de um vídeo longo, de um vídeo mais sério. Então existem outras redes que a gente pode estar divulgando. A gente pode fazer palestras, a gente pode fazer reuniões, a gente pode colocar no YouTube, que seria, né, esse momento mais longo. Mas é importante que os vídeos eles sejam dinâmicos. É importante a gente estar analisando esse engajamento e alcance que a gente pretende com aquele vídeo. A facilidade de consumo, ela é ótima porque ele é muito prático, ele traz todas as informações direto ali para vocês, quando a gente está falando dos vídeos curtos. Então, facilita muito de encontrar as coisas. Hoje em dia é muito comum a gente estar com alguma dúvida e pesquisar no TikTok e aparece um vídeo nos ensinando exatamente o que a gente está pedindo em 30 segundos. Então, isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. E é legal porque prende a atenção mesmo. Já cards e textos para mensagens. A gente pode sempre fazer cards e mandar nas redes sociais de mensagem, como WhatsApp, Telegram, enfim, os que vocês utilizarem mais. Ele tem uma entrega rápida e específica, você manda diretamente para aquela pessoa, então aquela pessoa ela vai estar vendo, você tem essa certeza. É uma coisa que o Rotary faz muito, fazer card de reunião e mandar para todos os contatos que tem. Então, assim, é legal também para vocês relembrarem eventos. Por exemplo, o PU mandou mensagem ontem relembrando todo mundo que a gente ia ter esse treinamento hoje. Ele mandou esse texto rápido, era um texto que chama atenção, curto, prático, objetivo, não foi um grande livro, para a gente estar lembrando também. Então, esses cards e textos de mensagem, eles são muito legais para a gente estar relembrando aquilo que a gente já começou a divulgar antes. Normalmente nos posts fixos, que tem essa longevidade de conteúdo. Eles ficam fixos ali nas redes sociais da gente. A gente tem até a possibilidade de fixar no Instagram, né? Alguns posts, são 3, se não me engano. Então, eles têm a facilidade de acesso e de reacesso. É fácil da gente reencontrar, porque ele está ali no feed, ele está ali preso. Ele fortalece muito a nossa identidade, porque ali é o primeiro contato quando alguém entra numa rede social de um Rotaract. A primeira coisa que a gente vai ver é ali a rede, o feed. Mas a gente também tem os stories, que eles são mais curtinhos e eles têm essa maior proximidade com o público. Que é aquela coisa, tipo assim, a gente só tá rodando, passa, chega, você não procura diretamente aquela página para ver, mas a gente responde e vai direto para o privado, não fica um comentário público necessariamente. Então, ele tem essa maior proximidade com o público. É mais fácil, às vezes, para alguém tirar uma dúvida pelos stories do que num comentário. A gente tem essa dinamicidade, então, a gente não precisa ser tão sério num post temporário. Quando a gente fala de Rotary, por exemplo, o post fixo é sempre importante que a gente tenha a logo do clube, a logo do Rotary, mas nos stories não necessariamente. Vai durar 24 horas ali, tá tudo bem. A gente postou um vídeo ali dinamizando, conversando com o público. Não precisa estar tão certinho nessas diretrizes. Tem essa flexibilização e informalidade, que às vezes ajuda muito, depende do nosso objetivo. E aí a gente vai falar exatamente do principal tópico aqui, que são os diferentes públicos. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente quer atingir o público externo, a gente também pode querer atingir a família rotária. Então, quando a gente fala de um post para a família rotária, a gente está pensando em engajar os associados que já conhecem, que já estão ali, talvez trazer alguém de volta que já conhece a família rotária, já tem essa contextualização. Vai estar trabalhando no desenvolvimento de clube. A gente pode criar uma rede de apoio rotária, aqui de um clube apoia o outro. Olha, eu postei uma coisa, curte lá, comenta, engaja. A gente faz muita amizade com outros rotaractianos também pelas redes, a gente interage muito. É legal para postar curiosidades, eventos internos, coisas que são mais fechadas para o clube, né? Não é uma reunião tão convidativa, assim, que é uma coisa mais burocrática, mas se você não entende tanto, você vai ficar meio perdido. Então, é legal para postar conteúdos mais específicos. É uma possibilidade já, a gente usar algumas siglas e termos internos já faz algum sentido. Mas é sempre bom tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente está postando para a família rotária, a gente quer sempre atingir o público externo, então é legal a gente evitar usar termos que ninguém mais entende, ou explicar direitinho o termo logo depois. Mas é legal para ter uma interação entre clubes, entre companheiros. O clube do Interact de Feira, ele tinha o costume de, na quinta-feira, a gente fazer a quinta do meme, porque a gente tinha reunião na quinta-feira de noite. Então, depois da reunião, a gente tinha que ficar com a câmera aberta, a gente fazia vários memes com o pessoal, e todo mundo interagia muito, engajava. Era uma coisa muito legal para aproximar o clube. PU já falou várias vezes também da quinta do projeto, que era uma coisa que acontecia, né, antigamente com vocês. Eu sou novinha, gente. Toda quinta-feira tá postando os projetos do distrito, dos clubes, que é muito legal para ter essa aproximação também entre clubes, entre distrito, entre associado, se sentir pertencente. A imagem pública ela também trabalha nessa parte, da gente sentir que a gente pertence àquele clube. Porque a imagem pública ela tem que passar o clube, mas ela também tem que repassar os associados, é para a gente se enxergar ali. E o público externo. Então, muita gente já faz as redes sociais dos Rotaracts pensando em atrair novos associados, em ampliar a rede de comunicação daquele clube, né? Da gente conseguir ter contato com parcerias mais fáceis, da gente conseguir encontrar instituições que a gente queira trabalhar junto, que a gente queira fazer algum projeto. É legal a gente expandir o alcance na comunidade também, a gente consegue trabalhar isso.
É legal para a gente fazer algumas explicações e orientações sobre o Rotaract. É muito fácil para a gente falar de Rotaract porque a gente conhece, mas é muito complicado explicar de fato o que é Rotaract para quem está de fora. Porque é tanta coisa que às vezes a gente se perde. Tipo assim, a gente faz projeto social, mas não é só isso. A gente tem capacitação de líderes, mas não é só isso. A gente trabalha oratório, a gente trabalha projeto, mas não é só isso. É uma coisa muito grande. Então, às vezes é complicado para quem está de fora entender realmente o que é o Rotaract. E é legal que a gente consiga trazendo isso de forma dinâmica, aos pouquinhos, para que o público externo ele entenda, porque aquilo que a gente entende, aquilo que a gente tem alguma curiosidade e consegue compreender um pouquinho, é mais fácil da gente ir atrás. Então, é legal para a gente fazer conteúdos explicativos, para a gente explicar as coisas do Rotaract, as siglas, nossos eventos, o que a gente está fazendo, quais são os nossos propósitos. Divulgar os nossos eventos, convidar o pessoal, venha ver um evento, venha participar de um projeto. Acho que são essas reuniões, esses eventos, esses projetos, são os mais legais para a gente trazer convidados, porque é quando a gente está realmente em ação, o pessoal costuma se engajar mais. É legal a gente tirar dúvidas também, a gente pode sempre postar uma caixinha de perguntas no Stories, vocês querem entender o que do Rotaract? E trabalhar com o seu público mesmo, fortalecer os propósitos, estar sempre explicando o que vocês querem, ter esse contato com a comunidade para vocês entenderem também o que a comunidade precisa, vocês entenderem como a comunidade de vocês está funcionando. Então, a gente pode trabalhar tudo isso também na imagem pública, focando no nosso público externo. Então, quando a gente pensa, a gente enquanto público da família Rotária, quando a gente entra numa rede social de algum clube, a gente vê algum post, alguma coisa, qual é o caminho que deve ser seguido? A gente identificou, olha, é um post do Rotaract, a gente se reconheceu ali, Rotaract, conheço, participo, a gente admira, olha que projeto legal, a gente engaja. Esse é o caminho que a gente pensa em fazer. Então, isso vai crescer, né? O post de hoje, o clube postou um projeto de semana passada, não pude ir para o projeto. Na hora que eu vi, nossa, o clube postou uma coisa legal. Nossa, que projeto massa, foi incrível. Deixa eu comentar aqui, deixa eu mandar uma mensagem. Gente, como foi o projeto? Quero participar. Esse é um caminho legal para a gente seguir, para ajudar também a engajar o nosso público e as nossas redes sociais enquanto, né, associados do clube. E qual caminho deve ser seguido pelo público externo, que não conhece o Rotaract? Então, ele vai encontrar a rede social do Rotaract, olha aqui é um Rotaract, ele tem que conhecer o que é o Rotaract, porque a gente não admira o que a gente não sabe o que é, gente. Se eu não faço a mínima ideia do que é aquilo ali, a gente fica até meio receoso, né? Nossa, é uma seita? O que é isso, meu Deus do céu? É coisa do diabo? A gente não sabe. Então, é legal a gente conhecer primeiro para a gente poder admirar, para a gente ter essa curiosidade e tentar participar, tentar conhecer, tentar entrar ali em contato, ir para uma reunião. Às vezes a pessoa nem faz sentido de estar no Rotaract, mas é legal que ela tenha a possibilidade de conhecer, de tentar, de se interessar, antes de perceber que não se encaixa com o Rotaract mesmo. A gente vai fazer uma dinâmica que é a melhor de todas desse treinamento. Eu quero que vocês olhem e me digam o que vocês conseguem dizer sobre essa instituição. Não é um Rotaract, é um Instagram fake, tá? Esse Instagram não existe. E eu quero que, olhando, aí vocês me digam o que vocês conseguem identificar aí. Vocês sabem o que eles são, o que eles fazem, qual é o propósito deles. Sem timidez, gente. De jeito nenhum. Não consigo entender nada. Me parece aqueles Instagram de Dix que o pessoal fica postando. Sim. Parece fake que os ex fazem, né? Pra ficar stalkeando você depois do término. Alguém mais? Algum comentário? Então, gente, quando a gente olha assim, a gente não sabe o que é. É muito fácil pra gente pensar, nossa, eu olhei o Instagram do Rotaract e não tá claro. Mas aqui vocês realmente não sabem o que é. Vocês são o público que está externo dessa instituição. Vocês olhem para um Juventude Agindo, vocês não sabem o que é um Juventude Agindo. Porque não tá claro. Eu acabei de encontrar esse Instagram. Tudo que eu vejo é por que a gente participa da Juventude Agindo. Porque sou jovem, porque é legal. Tá bom. O que é isso? Você vê um post solto, você vê o post da galera ali, mas você não sabe o que é, vocês não sabem o que eles fazem, vocês não sabem por que eles são juntos, vocês não sabem nada. Você não se interessa, porque você não entende, não tem graça. Parece um Dix, parece um fake, parece um ex. Não tem, você não vai querer mandar uma mensagem e falar, quero participar, hein? Juventude Agindo. Não faz sentido, não é atrativo. Pode passar, Natália. Já aqui é um exemplo de um Rotaract, lá de Maringá, que dentro do Instagram deles vocês veem
direto eles explicando o que é o Rotaract, como fazer parte, tem projetos deles, eles têm destaques com os projetos. É uma rede social que quando você entra, você consegue descobrir o que é aquilo ali, o que eles estão fazendo, você consegue se interessar, você consegue entender os propósitos deles. Não precisa nem, nossa, tudo que a gente faz está explicando ali detalhe por detalhe, mas é ser dinâmico mesmo, ser convidativo, ser atrativo. Você olha para esse Instagram, se você está interessado no Rotaract, se Maria, minha amiga, postou que está no Rotaract, eu não sei o que é isso. Eu cliquei naquele @, eu entrei e está explicando tudo, tá me dizendo tudo. Eu consigo ver o que eles fazem, eu consigo ver que eles realmente fazem alguma coisa, não é só falar. Eu consigo olhar alguns exemplos de projetos, eu consigo entender como que é o funcionamento desse clube, eu consigo entrar em contato. A gente consegue fazer tudo isso, porque às vezes a gente vê muito nossos amigos postando, né? Eu acho que muita gente entrou aqui porque algum amigo indicou, algum amigo falou de Rotaract, você viu algum amigo postando. E aí você para entender o que é, você para seu amigo te explicar. Mas é tão mais rápido se o nosso Instagram ele já dá esse insight pra gente, se a gente consegue clicar ali e já conseguir entender o que é o Rotaract, já mostrar interesse. Porque além dos nossos amigos que conseguem ver quando a gente posta alguma coisa de Rotaract, pessoas que por acaso caem ali, que viram um projeto por um acaso, também conseguem compreender. E aí, aquilo que a gente conhece é mais fácil da gente admirar, da gente ter interesse, da gente querer participar, da gente ir atrás. Então, é importante que as nossas redes sociais, elas transmitam o que a gente está fazendo e quais são os nossos propósitos. Então, aqui a gente trouxe algumas top dicas para a imagem pública de sucesso de vocês. Coisas rápidas. Então, é legal manter sempre uma frequência, tá? Não é interessante quando a gente posta uma vez por ano, nem o engajamento sobe, nem o alcance, não faz muito sentido. Então, é importante que a gente mantenha uma frequência nas nossas redes, na nossa divulgação, independente de como o clube prefira fazer essa divulgação. É interessante sempre estudar seu público, entender quem você quer atingir, para que você possa trabalhar o seu conteúdo pensando em quem você quer atingir. É legal sempre dividir tarefas para não pesar para ninguém. Eu sei que imagem pública, principalmente quando a gente não tem costume de fazer, a gente não tem tanto conhecimento sobre a área, parece muito complicado e parece que gasta muito tempo, é algo maçante. Mas quando a gente divide tarefas e se organiza, é muito mais tranquilo. Então, quantas pessoas nos clubes de vocês estão na comissão de imagem pública? Meu clube não tem a comissão de imagem pública. Vamos todo mundo se dividir? Vamos se organizar aqui para não ficar pesado para ninguém? Olha, você faz a legenda, eu faço o post, alguém me ajuda aqui, não sei mexer, vamos fazer junto. Não precisa nem ser o post mais lindo do mundo. Gente, o Canva tem alguns modelos prontos, dá para adaptar. Então, assim, todo mundo normalmente começa adaptando, né, os modelos do Canva, depois que a gente se aventura um pouquinho mais, vai para Photoshop, quem prefere, enfim. Mas dá para a gente sempre dividir tarefas para não pesar para ninguém. Se atentar às diretrizes do Rotary, tá? Isso é super importante, principalmente nas nossas redes sociais e posts fixos, porque ali tá transmitindo o que a gente estava falando, tá transmitindo o que é o clube de vocês. E nós somos uma instituição, não apenas um clube, mas a gente está dentro de uma instituição que tem regras, que tem as diretrizes, é muito importante seguir. Tudo isso também tá liberado para vocês, é de fácil acesso, a gente também vai liberar vários materiais sobre isso. É legal sempre mostrar o propósito de vocês. Então, por que vocês estão fazendo aquilo? Por que vocês fizeram um projeto? Por que vocês fizeram uma reunião? Mostra o propósito para o público conseguir entender por que vocês estão fazendo aquilo. Por que a gente está aqui num domingo de manhã agora? A gente tem um propósito de estar aqui. Qual é ele? É legal estabelecer parcerias. Então, a gente pode fazer post conjunto com outro clube, a gente pode fazer post conjunto com uma instituição também. A gente pode estabelecer parcerias para a gente poder pensar em algum projeto que a gente vai divulgar em conjunto, que a gente vai estar se ajudando. Imagem pública é muito parceria, e até dentro do clube mesmo. Imagem pública, eu acho que trabalha muito com atração e engajamento, com projetos, né? Você pensa em toda a identidade de um projeto, você pensa nessa parte de engajar os associados, de atrair os associados. Dá para trabalhar sempre com parcerias dentro do clube e fora do clube também. Planejar e organizar. Se você está organizado, as coisas elas fluem muito mais. É muito mais fácil de você pensar no que tem que postar, em como postar, em quem vai fazer. Então, é sempre bom estar planejando o que vocês têm que divulgar para vocês conseguirem se organizar até dentro da rotina de vocês. A gente não vive só de Rotaract. Então, é importante a gente se organizar para dar tempo de fazer tudo mesmo, sem bagunçar a cabeça de ninguém. Comece do começo. Quando a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer um post, e a gente não sabe fazer, a gente já fica desesperado, porque a gente, como que vai mexer nisso e tal? Começa devagar. Vamos começar pensando o que é que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer. Depois a gente começa a pensar em estética, depois a gente começa a evoluir essa parte. Começa do começo. É mais fácil, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, que uma hora sai tranquilamente, sem a gente se afobar. E redatória estratégica. É sempre importante a gente pensar nas legendas, é sempre importante a gente pensar nas mensagens que a gente vai estar mandando de divulgação também. Então,
Então, assim, pense, vocês vão ser mais formais nesse momento, vocês vão ser mais informais. É aquilo sempre de estar pensando qual é seu público. Tudo que você vai fazer de imagem pública, você precisa pensar em quem você quer atingir. Então, às vezes, a gente está falando com o Rotary, a gente vai ser um pouquinho mais sério. Às vezes, a gente está falando com o clube, a gente vai brincar mais. Vocês têm que pensar em como vocês vão fazer essa relatória com base no público que vocês querem atingir. Imagem pública é basicamente isso, é pensar no seu público e na sua estratégia. Pode passar na tela. Foi isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Lindíssima, como sempre, concisa.